Boa noite, bem-vindos à Confraria das Lagartixas, aqui nessa noite, né, 29 de fevereiro, um dia completamente fora do contexto, né, que acontece de 4 em 4 anos, assim, uma energia linda, e a gente aqui, eu sou Cláudia Belintani, sou curadora e mediadora da Confraria das Lagartixas, estou aqui emocionada que a gente está aqui com o Dr. Alcides Vilaça, que é um professor e é especialista no Machado de Assis, essa presença gostosa que veio trazer para a gente um pouquinho desse bruxo do Cosme Velho, né, para falar um pouquinho dele, e com a presença da Casa Frida também. Bem-vindos todos, estou muito feliz de estar com vocês. Eu acho extremamente importante a gente poder partilhar literatura e, e trazer o Machado, né, para essa atualidade, que a gente trazer o passado para o presente, e esse passado que é tão atual do Machado, essa ironia, esse livro maravilhoso, que é cheio de camadas, que eu sou apaixonada. Eu li inúmeras vezes e cada vez que eu leio eu descubro coisas diferentes. E eu estou aqui para trocar olhares, para ouvir vocês, para ouvir o professor Alcides e para partilhar isso tudo com vocês com muita alegria, com muito carinho. Uma boa noite, a gente está abrindo 2024 com chave de ouro. E eu queria passar a palavra para a Carla, da Casa Frida, e queria agradecer a vocês pela presença, pelo carinho, e vamos partilhar a literatura, que eu acho que isso é o grande de toda a história da confraria. Boa noite para vocês, obrigada e bem-vindos. Olá, boa noite. Prazer estar aqui, começando a nossa ciranda do ano, com Dom Casmurro, com essa presença especial que a gente vai ter aqui hoje, do professor Alcides, que aceitou com muita generosidade para estar aqui com a gente, para fazer essa abertura de uma obra que é um grande clássico da nossa literatura e que também, ouso dizer, que foi a obra que uma das obras que inaugurou também o surgimento da confraria há 15 anos, lá em 2009, quando a gente começou a estudar literatura juntos. E o Dom Casmurro está nesses primórdios aí do projeto. Eu sou a Carla Belintani, eu sou psicanalista, integrante do projeto A Casa Frida, que é um grupo de mulheres que estuda a relação do luto com a arte, é composto por mim, pela Renata Catafini, pela Marcela Sessi, Fabiana Domingues e a Paula Mandel. E aí, enfim, não tem como pensar em Dom Casmurro e não pensar em psicanálise, né? Um livro que foi publicado em 1900, que foi o mesmo ano que o Freud também publicou a Interpretação dos Sonhos, que é um dos principais livros dele, e ambas as obras desconfiam dos acasos, né? É uma obra no Machado que é escrita a posteriori, narrada em primeira pessoa por Bento Santiago, e que estabelece logo de início um diálogo direto com o leitor. E algumas perguntas, né? Quais seriam os percalços que transformaram Bentinho em Dom Casmurro? E apesar da recomendação do narrador, logo no primeiro capítulo do livro, da gente não procurar no dicionário o significado, Casmurro seria aquele que teima, que insiste uma ideia e tem uma tendência para se isolar em si mesmo. E no segundo capítulo tem duas passagens que, para mim, assim, acho que é um grande resumo da história em si, e, enfim, que eu acho que valeria a gente falar aqui na abertura. Eu vou ler um pedaço para vocês. Abre aspas. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei, na antiga rua de Mata Cavalo, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Aí, numa segunda parte desse mesmo capítulo, o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo.
e essa lacuna é tudo. Fecha aspas. Então, aqui nessa passagem, a gente vai percebendo assim que é uma narrativa que esse narrador traz as reminiscências do seu passado e que ele se propõe a reviver e deitar no papel, restaurando na velhice, adolescência. Para a psicanálise, o tempo não é linear. O presente não é consequência direta do passado. O presente é construção. O passado não contém em si mesmo o sentido do presente, pois é a partir do presente que se constrói um sentido para o passado. É o que iremos acompanhar nesse livro, Bentinho, já envelhecido, rememorando o seu passado na construção de sua história, forma talvez encontrada pelo narrador para elaborar suas perdas, entre elas principalmente Capitu, seu grande amor. Bom, é um livro cheio de enigmas que exige do leitor, apesar de ser um livro curto, né? A gente já passou aqui na ciranda, a gente inaugurou a ciranda de leitura com Grande Sertão no meio da pandemia, depois a gente foi ler o Campo Geral, As Horas Nuas, da Lígia, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, e agora começando a primeira ciranda aqui de 2024 com Machado de Assis, Dom Casmurro. E por isso a gente tem aqui hoje um convidado muito especial, professor Alcides. Alcides Celso Oliveira Vilaça nasceu em 1946 em Atibaia, em São Paulo. Tem graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, fez mestrado e doutorado em Literatura Brasileira, orientado pelo professor doutor Alfredo Bossi. Aprovado em concurso de livre docência, é desde 2003 professor titular de Literatura Brasileira na FIFELET, na USP. Tem longa experiência na área de letras, com ênfase em poesia moderna. Vem se dedicando principalmente aos seguintes temas: lírica e sociedade, poéticas de Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira e Ferreira Goulart. Tendências poéticas contemporâneas. Colabora com textos críticos e ensaísticos em diversos periódicos especializados ou de ampla divulgação. Nos últimos anos, vem estudando a produção ficcional de Machado de Assis. Desde 2021, exerce atividades como professor sênior da USP. Então, professor Alcides, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco hoje, e passo a palavra para você. Bem-vindo. Está sem som, professor. Professor, doutor, está sem som. Isso, agora foi. Agora está faltando eu ver a minha própria imagem aqui na tela. Mas a gente está te vendo, Alcides. É? A gente está te vendo. Aí. Enquadrado na tela, né? Estava me vendo até há pouco, de repente a imagem sumiu. Vocês estão me enxergando, é isso? A gente está te vendo, a gente está te vendo. E está te ouvindo bem também. Ótimo. Tem jeito de eu me ver também? Desculpa, não entendi. Tem jeito de eu me ver também? Na tua tela tem um visualizar do lado direito em cima. Tem uns quadradinhos. Você clicar ali, você vai se ver. Você vai selecionar uma opção que você possa se ver. Vê se você consegue. Tem a tela. Estou vendo vários de vocês, menos a mim mesmo. Interessante. Olha só. Clica no visualizar e põe em Visualizar. galeria. Ou orador. Aí você vai. Galeria você vai ver todo mundo, inclusive Sim. você. Ou orador que você vai se ver. E onde é que eu acho esse orador aí? Não, clica em cima de visualizar, Já na palavra. Aí vai aparecer vários ícones. Eu não sei se consegue, se o teu Zoom tá atualizado dessa forma, Alcides. Galeria. Galeria é todo mundo. Aí vai ter o orador também. Speaker. Conseguiu se achar? Não. Na galeria você não se vê?
galeria eu não me vejo, eu vejo vários de vocês. Que coisa! Teria que seguir e clicando nessa setinha à sua direita, Ah, no alto. E achar. aí, Bom, um por um, Isso vai mesmo. aparecer você. só me Obrigada, reconheço. Leila. Nossa, tem bastante gente, né? Tem. A confraria é uma coisa bem boa. Né? Esse pessoal é inquieto, essas lagartixas aqui, e é muito gostoso estar aqui. E a gente prima pela oralidade também. A gente quer muito te ouvir e poder participar dessa história. Dom Casmurro é muito bacana, é muito especial. Eu vou ficar sem me ver, eu vou falando e vocês vão me ouvindo. Se por acaso eu fugir da tela, vocês me Tá bom, a gente te avisa. Tá bom. Então, eu tenho aqui diante de mim uma tarefa enorme, como vocês já podem imaginar, né? Falar de Machado de Assis e falar de uma das obras-primas dele, um dos 3 ou 4 grandes romances que o fizeram especialmente célebre, além dos outros com os quais ele começou. E é um romance que dá margem a muita discussão, porque ele coloca em cena uma personagem inesquecível da nossa literatura, além do próprio Bento Santiago, que é o narrador, mas é Capitu, que está no centro do romance e que provoca até hoje grandes controvérsias a respeito da sua personalidade e a respeito da história que ela manteve com Bentinho, né? Basicamente, é um livro que fala da memória, que é produzido pela memória. Uma colega nossa já leu um pequeno trecho no qual o narrador afirma que o seu fito é atar as 2 pontas da vida, né? Isso é um fenômeno que os mais velhos entendem bem. É preciso saber o que faz sentido na trajetória nossa, o que fez sentido na trajetória nossa. E esse é realmente o intento de Bento Santiago, ex-Bentinho, na adolescência e na infância, e agora um senhor Casmurro. O sentido dessa palavra também já foi abordado pela colega, né? A tarefa do leitor, portanto, é acompanhar o desenvolvimento algo linear dessa história que vem da adolescência do Bentinho até a sua idade madura, onde ele agora escreve as suas memórias, né? A memória tem sempre esse lado da construção de um passado. É bom a gente não se esquecer de que não há uma memória transparente em relação aos fatos, né? Os fatos não vêm em si por si mesmos, eles são fabricados por uma série de operações do nosso interesse no momento em que a gente quer recuperar algo do vivido. E, de fato, o intento desse narrador, o intento desse Bento Santiago, várias vezes confessado ao longo do romance, é justamente esse. Vou ler aqui alguns trechinhos onde ele vai nos mapear um pouco qual é o seu propósito, né? Diz ele, por exemplo, vou deitar no papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi. Viver o já vivido é quase dar sentido ao que já teve algum sentido, é o propósito, na verdade, deste livro de memórias, né? Outra passagem diz assim: um dos ofícios do homem é fechar e apertar muito os olhos, a ver se continua pela noite velha o sonho truncado da noite. Aqui ele dá uma pista muito boa da razão de ele estar escrevendo este livro, né? Houve um sonho truncado na noite moça. Isto é, parece que algo que a vida prometia não se cumpriu, não plenamente, pelo menos, a ponto de provocar a casmurrice desse narrador em primeira pessoa. Fato este, narrador em primeira pessoa, que obriga o leitor a ter uma certa cautela quanto a tudo o que ele diz. Porque, como a gente sabe, uma narração em primeira pessoa está focada no interesse de quem narra, né? Não é exatamente uma fotografia dos fatos, mas é uma produção dos fatos a partir de um certo interesse de quem os narra.
Essa é uma leitura que vai dar margem, portanto, a várias interpretações. Tudo está condicionado pelo modo como o narrador vai ele próprio ajuizar o valor dessa narração em primeira pessoa. Isto é, que grau de confiabilidade vamos acreditar a Bento Santiago, que vai contar a sua história? É muito comum que os leitores se aproximem ou se afastem, segundo a sua própria tendência, né, de um narrador, né? E justamente quando esse narrador é em primeira pessoa. Vamos confiar inteiramente nele, vamos aderir ao seu ponto de vista, vamos fazer dele uma espécie de repositório da sua própria verdade, ou vamos ver com mais cautela ou talvez o provável interesse que ele tenha em querer nos convencer de algo a respeito da sua história. Essa tem sido a polêmica fundamental que o romance Dom Casmurro acabou gerando ao longo das décadas de leitores, né? É bom lembrar que cada geração leu Machado de um certo modo, acrescentando ou retirando elementos da sua fortuna crítica, né? Por isso mesmo ele é tão vivo, parece que ele se acomoda a várias interpretações. Cada geração vai lendo de um modo que o recupera para as questões presentes. Essa atualidade é mágica dentro do Machado. É como se ele, escrevendo, tivesse tido o talento para ver dos fatos circunstanciais alguma coisa de essencial que talvez permaneça no tempo. Então, quando ele fala do Brasil do século XIX, que é o período que ele testemunhou, que é o período que ele viveu, ele está falando de coisas tão fundamentais deste Brasil que nós as reconhecemos, após leves adaptações, no dia de hoje. Ele está nos ensinando a ver a nós mesmos dentro de uma certa sociedade que ainda permanece em algumas estruturas básicas dela, né? Essa é talvez uma das vantagens do que o Machado soube aproveitar como ninguém, vantagens pessoais dele, a capacidade de ver os seus personagens, os seus indivíduos, a partir de dentro, a partir da sua vida íntima, a partir dos seus desejos, das suas aspirações, das suas frustrações, mas também vê-los na relação com os demais, compondo, portanto, um quadro social. Essa junção de, digamos, análise introspectiva, análise psicológica e vida social, vida de relação, essa junção no Machado se dá de forma admirável. Então vamos ver como é que no Dom Casmurro ele vai se haver diante do seu próprio passado, né? Como é que ele vai ajuizar este passado? Eu já coloquei aqui algumas das suas motivações de narrador. Valha mais uma delas. Talvez a narração da sua vida me desse a ilusão e as sombras do passado viessem a perpassar ligeiras, como as do poeta, como aconteceu com o poeta do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Ele está aqui agora rememorando um verso do Goethe, né, no Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Isto é, nem tudo parece ser tão claro, portanto, nesse passado, no qual ele reconhece que há inquietas sombras. São essas inquietas sombras que talvez nós devamos interpretar fundamentalmente, né, lendo o romance. A sua história começa a partir da sua situação de classe, digamos assim. Quem é o Bento Santiago? É o filho de uma proprietária rica, Dona Glória, que vive numa casa muito senhorial, na rua de Matacavalos, com alguns parentes, com um agregado interessantíssimo, que é o José Dias, né? E esta senhora, Dona Glória, viúva, tem no Bentinho uma espécie de projeção dos seus próprios sonhos, né? Ela quer, por exemplo, que ele seja um seminarista, que ele seja um homem da religião. Fez uma promessa para isso e está empenhado em que ele a cumpra. Acontece que o jovem adolescente, o Bentinho, ainda estamos no Bentinho, estamos longe do Dom Casmurro,
o Bentinho está se apaixonando por uma adolescente, sua vizinha, menina de uma classe bastante abaixo da dele. Ela é filha de um modesto funcionário público, e eles se encontram por meio de uma passagem no muro, o que é quase uma alegoria, né? A Capitu atravessa o muro para ir ao encontro do Bentinho, e com isso parece que o Machado alegoriza uma certa aspiração dela de pertencer ao seu mundo. A gente vai precisar redefinir até que ponto esse afeto da Capitu por ele e dele por ela subsiste a todas as provas possíveis de verdade, ou se há interesses, digamos, ocultos nessas relações, né? Ele se apresenta como um apaixonado, parece que quanto a isso não há dúvida. Ao mesmo tempo, ele mostra as razões dessa paixão. Na verdade, ele precisa falar de Capitu a partir das qualidades que ela evidentemente tem e que ela vai demonstrando ao longo da história, né? Como é que ele vai caracterizando a Capitu? Não há quase possibilidade de a gente esgotar todas as informações que ele vai dando a respeito de Capitu, mas algumas são extraordinariamente interessantes. Tão interessantes que a história de Capitu também foi se modificando para os leitores. Quando o romance saiu, durante algumas décadas, não havia dúvida por parte da crítica de que Capitu era uma adúltera. Grandes leitores do Machado, como a Lúcia Miguel Pereira, como Augusto Meyer, não tiveram dúvidas quanto à infidelidade de Capitu. Não apenas uma suposição, mas parece que uma certeza. Parece que eles estão realmente, esses críticos estiveram apoiados numa verdadeira declaração do Bentinho, né? Ele não tem dúvida de que ela o traiu. Deixa eu ver se encontro aqui o trechinho em que ele faz essa confissão. Está aqui. Em uma certa altura do romance, para que o leitor não tenha dúvidas quanto à sua certeza, ele diz: uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, que é o Escobar, tão extremosos ambos e tão queridos, também quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Então, parece que ele não tem dúvida quanto ao adultério, quanto à traição, né? Tanto que o romance acaba se desencadeando pela separação de ambos. Ele se afasta dela, a envia para a Suíça, depois que ela teve um filho, no qual ele vê, na verdade, o filho do seu amigo Escobar, tamanha a semelhança que ele encontra. Fica, então, armada uma história para o leitor que começa com devaneios belíssimos. Eu me lembro que quando eu li esse romance pela primeira vez, adolescente, eu achei o romance, na verdade, um tanto chato, para dizer a verdade. Mas eu não consegui me esquecer de algumas cenas que ficaram vivas na minha cabeça, né? Sobretudo as cenas do penteado e as cenas do beijo, as cenas de amor dos dois adolescentes. Eu fui pego pelo anzol desse devaneio poético e acabei, claro, me simpatizando com o ponto de vista daquele jovem apaixonado por Capitu, que desde cedo se mostrou uma moça ou uma menina muito esperta, né? Muito lúcida, muito cheia de iniciativas, diante dele, que perto dela parecia ser um ser frágil, sem grandes tomadas de decisão, meio incapaz de enfrentar questões objetivas, como, por exemplo, a promessa da mãe de enviá-lo de qualquer modo para a vida do seminário, né? A Capitu, na verdade, em várias situações, vai mostrar para ele quem é ela, como ela é forte na sua personalidade de mulher, a tal ponto que o Bentinho vai nos dizendo aos poucos que qualidades ele vai encontrando, afinal, nessa menina por quem ele se apaixonou, por conta, sobretudo, daqueles olhos, né?
olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, que lhe davam a sensação de uma maré que puxa, que atrai, os olhos de uma ressaca do mar. É uma imagem belíssima, né, do poder de atração que aqueles olhos tinham sobre ele, a ponto de atraí-lo e afogá-lo, tal como, aliás, o Escobar acabou sendo afogado no mar, né, e dando a ele a impressão de que, mais do que uma metáfora, havia ali algo de vital na relação de Capitu com Escobar. Mas ele vai pontuando características de Capitu ao longo do romance. E o leitor, se for paciente, ele vai anotando isso e vai compondo aos poucos os vários lances de uma personagem inesquecível como é ela, né? Ele vai dizendo coisas assim, por exemplo. Primeiro, a ideia de que Capitu é única, é singularíssima, prova de que ele está sendo realmente cativado e apaixonado por ela, né? É aquela sensação que nós temos de que o nosso amor realmente é único. O primeiro amor, então, é aquele que a gente diz para o pai quando ele está nos cobrando, ou para a mãe quando estão nos cobrando a nossa a nossa obsessão por alguém. Vocês não entendem o que eu estou sentindo, né? Vocês não sabem o que é o meu amor por ela, etc, etc. Essa ideia de uma Capitu única e singularíssima está, por exemplo, em frases assim, citando agora o romance. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Ele achou grave, né? Essa confissão, né? E acaba dizendo, se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Isto é, a sabedoria desse narrador, no fundo, é a seguinte: ele quer nos afiançar de que ele sabe muito acerca da superioridade dela, do caráter não, da vontade dela, da maturidade dela sobre as condições dele mesmo. Ela é muito mais mulher do que eu sou homem. Depois ele diz a respeito de outro traço da Capitu, que é o inconformismo. Ela quer aprender latim, coisa na época absolutamente inusual. Alguém vai lhe dizer por que uma mulher precisa aprender latim? No fundo, a questão é essa: por que uma mulher tem que ser culta, né? Ou tem que entrar em áreas que são mais destinadas ao saber dos homens? Aí, o padre Cabral, que é quem responde a Capitu pelo interesse dela pelo latim, diz isso. Diz que o latim não era língua de menina. O latim não era língua de menina, é a fala do padre Cabral, amigo da família. Bom, essa razão que ele deu acendeu nela o desejo de mais saber latim ainda. Isso significa que ela não está exatamente enquadrada naquele perfil tradicional da mulher do tempo, da mulher daquela época. Parece que Capitu excede as chamadas aspirações femininas, né? Aliás, fazendo um parênteses, o Machado é um mestre na criação de mulheres desse tipo, de mulheres que não cabem em estereótipo, que não cabem em classificação alguma. A gente vai ler, por exemplo, contos como Dona Paula, Mariana, Uns Braços, Singular Ocorrência, vai encontrar uma galeria de mulheres diante das quais o próprio narrador se mostra incompetente para traçar o perfil. Eu acho uma coisa democratíssima no Machado, aliás, uma coisa de feminismo do Machado, essa ideia que ele tem de que a mulher só pode ser revelada por ela. Não cabe a um homem, nem mesmo a um narrador tão potente quanto ele sabe que é, não cabe a um homem ajuizar nada a respeito da mulher. Ainda assim, o Dom Casmurro, na primeira pessoa do Dom Casmurro, do Bento Santiago, pretende que ele tenha compreendido inteiramente a índole daquela mulher, que é uma índole de traição, que é uma índole de adultério. E por isso sofre, e por isso a exila na Suíça
e, por isso, a razão até do romance. Ele quer atar as duas pontas da vida para ver o que foi feito daquele devaneio da juventude que deu numa grande frustração, né? Mas vamos reconhecer mais coisas que Bento Santiago vai dizendo ao longo do romance de Capitu. Ele sabe, por exemplo, que ela é ambiciosa. Ele diz coisas assim: a pérola de César acendia os olhos de Capitu. Nada menos do que César ele via nos olhos dela. Então não são apenas olhos de ressaca, né? Olhos que atraem afetivamente alguém, são também olhos luzentes de poder, olhos ardentes de promoção. E, de fato, o que ela pretende é isso mesmo. Quando ela se casa com ele, ela gosta de passear com ele numa calessa de praça, por exemplo. Ela gosta de ser vista casada com aquele jovem da família poderosa, que é a Dona Glória, né? Mas Capitu também é explosiva. Quando ainda namorando Bentinho, e ela tem que enfrentar aquela promessa da Dona Glória, e sabe que a Dona Glória está irredutível quanto a Bentinho ir para o seminário, o que frustraria os planos dela, Capitu, ela diz assim em relação à Dona Glória: Carola, papa hóstia. Ela diz com raiva isso, né? Ela é explosiva. Capitu tem momentos assim fortíssimos de tensão emocional, né? É também dissimulada. Veja como ela vai ficando rica, né, ao longo do romance. Ela é dissimulada. Ele diz, por exemplo, Bentinho: no meio de uma situação que me atava a língua, ela usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. Isto é, ela sabia se fazer de ingênua, usando da palavra que me atava a língua. Eu, perto dela, era um boboca, né? Eu não tinha como argumentar em ocasiões mais graves, mas ela usava da palavra como se ela fosse uma ingênua. Na verdade, ela era extremamente esperta. Além de tudo, ela era reflexiva, ela está sempre em si mesmada. Numa certa altura, ele diz: Capitu refletia, 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 e repete 3 vezes isso, olhando para ela, certamente admirado dessa sua capacidade de concentração, né? Capitu também tem reflexos rápidos. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Além de tudo, Capitu é segura de si. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Bom, somando essas e outras falas do Bentinho, a gente vai se dando conta tanto da admiração dele por ela, do amor dele por ela, até da submissão dele por ela, numa certa altura da vida, né? Depois ele vai se vingar. Mas há também uma espécie de inveja, né? E aí entra uma outra possibilidade de leitura, que é aquela que um crítico chamado Robert Schwartz faz de Dom Casmurro, a partir e inspirado numa leitura feita por uma americana que gostou de ler Dom Casmurro, chamada Ellen Caldwell, e que, em 1960, publicou um livro em inglês chamado O Otelo Brasileiro, de Brazilian Othello, onde ela mostra que, na verdade, este narrador é um grande ciumento, um ardiloso ciumento, capaz de escrever um livro de memórias para inculpar uma mulher que lhe era em tudo superior e que despertou nele um senso de inferioridade e de vingança que ele não suportou a ponto de se separar dela e despedi-la para a Suíça. Essa é a leitura que o Roberto Schwartz acompanha, mostrando, inclusive, o seguinte, né? Foi preciso uma mulher estrangeira, isto é, uma mulher fora do sistema de valores provincianos do Brasil do século XIX, e mesmo do século XX, e quem sabe do século XXI,
Foi preciso que esse olhar deslocado de uma mulher estrangeira visse, naquela narração em primeira pessoa, os traços de um homem do poder local que não se conforma com a presença de uma mulher que lhe é em tudo superior, né? Então, é como se ele visse, como se o Roberto e esta americana, de repente, pudessem compartilhar uma visão segundo a qual, se há perfídia numa das personagens, ela não está na Capitu, mas no Bentinho, invertendo, portanto, uma relação de forças que a crítica, desde o início, vinha fazendo, né? Muitos achavam Bentinho um pobre coitado, um romântico adolescente, depois um homem igualmente sentimental que foi tragado pelas artimanhas, né? Pela força de uma mulher que não fez justiça a um amor tão puro quanto o dele. Essa foi uma visão assim muito frequentada ao longo do tempo. Mas depois do livro da Ellen Caldwell, do Brasileiro Otelo, ou do Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, que é o Bentinho, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Começou-se a, pelo menos, a desconfiar que este romance em primeira pessoa tem realmente as suspeitas que toda narração de primeira pessoa deve provocar. Ela tem um interesse, ela tem uma perspectiva, ela tem um centro todo voltado para o eu que está falando. É, na verdade, a história dele, e é na história dele que se filtra a história de Capitu. Afinal, Capitu não fala. Nós gostaríamos muito que Capitu falasse, né? Que as mulheres falassem, as personagens dos romances, por exemplo, também a Madalena, lá do São Bernardo, seria interessante que ela pudesse contar a história que ela viveu com o coronel a partir do ângulo dela. Mas como os homens escrevem os romances na primeira pessoa e, com frequência, o seu ponto de vista masculino é aquele que dá o tom, a gente fica sempre perguntando, de fato, o que estaria pensando a protagonista, a outra personagem. Eu volto a insistir no seguinte fato: Machado de Assis levou essa questão a sério, e ele tem contos admiráveis. Eu indicaria, sobretudo, um chamado Singular Ocorrência, onde me parece estar uma das figuras femininas mais complexas que a nossa literatura já criou. É uma mulher chamada Maria, que foi prostituta, mas que também se apaixonou por um homem com o qual ela viveu uma paixão fulgurante por muitos anos, depois de abdicar da vida de prostituta, e que nós não sabemos exatamente por que razão, numa certa altura, ela foi apanhar na rua um caso com um cafajeste qualquer. Isso é dado pelo depoimento do amante dela, né? Mas o Machado, o narrador, faz esta mulher ser conhecida através de uma conversa entre homens. Na verdade, todos os pontos de vista que se armam em relação a essa mulher são masculinos. Como se o Machado dissesse: se ela pudesse contar a história dela, nós saberíamos exatamente o que aconteceu dentro da sua própria vontade, o que era o ânimos que ela tinha. Mas, como os homens que a classificam, só nos sobram relatos deles com os devidos interesses protegidos, né? Uma coisa que o Machado gosta de mostrar, ou por outra, que o Bento Santiago, às vezes eu tomo um pelo outro, viu? Não sou muito fã daquela história de ficar separando até o fim o autor e o narrador. Acho difícil consumar, de fato, essa separação. Mas eu acredito que Capitu, sob o ponto de vista do Bento Santiago, tem realmente uma força que ele acredita estar na natureza dela. Isto é como se as mulheres tivessem uma natureza especial e esta mulher, uma natureza especialíssima. Por exemplo, quando ele diz que ela tem olhos de ressaca, ele justifica assim, essa famosa descrição de Capitu, né? Olhos de ressaca? Ele pergunta. Vá, de ressaca.
Para não ser arrastado, continua, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Essa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, e ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. A ideia da natureza no Machado é muito forte, mas, na verdade, o Machado parece, às vezes, oscilar entre o que é que determina, na verdade, as ações humanas. É a natureza mesma ou é a história que os homens cumprem e que os homens produzem? No mesmo romance Dom Casmurro, numa passagem lá ao final que eu acho admirável, sobre uma personagem secundária que, para mim, poderia tem a importância de uma personagem central, que é o Manduca. Vou tentar falar dele um pouquinho ao final. Numa certa altura, ele diz o seguinte: a natureza, como a história, não se faz brincando. O que ele está propondo para nós, basicamente, é uma coisa tremenda, né? Ele está perguntando para cada um de nós: nós somos produtos da natureza ou produtos da história? Provavelmente de ambas, mas qual está no comando? Qual é que determina de fato as nossas atitudes, as nossas escolhas, né? Quando ele diz, na famosa frase do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao vencedor as batatas, essa frase famosa, é uma espécie ultra concisa da história humana do ponto de vista da sobrevivência das pessoas, né? É preciso vencer para ter as batatas. Essa não é apenas a história do capitalismo, é a história da sobrevivência humana, né? As batatas não são fartas o suficiente para todas. Parece que boa parte delas se reserva aos vencedores. Ele fala isso a respeito da realidade de uma tribo pré-histórica, mas, a rigor, é também uma espécie de legenda, uma espécie de lema para tentar entender aquilo que o homem tem de mais competitivo, que é a vontade de sobreviver a qualquer custo, né? Às vezes em detrimento da sobrevivência do outro. Então, a questão da natureza e da história perpassa também Dom Casmurro, que nós não sabemos até que ponto, de fato, o bem falando de uma mulher cuja natureza pessoal é potente a ponto de fazê-la ser comparável às ondas do mar, à força das ondas, né? Ou até que ponto ela é também uma mulher da história, uma mulher que tem uma aspiração social. É evidente que ela quer se casar com Bentinho também porque ele, de fato, oferece, inegavelmente, algumas vantagens do ponto de vista objetivo da sua condição social. Então, fica difícil, às vezes, para o leitor fazer julgamentos. Aliás, é bom falar essa palavra, porque é uma palavra que o Machado, diante da qual o Machado é muito cauteloso. Machado não quer julgar. Machado não quer emitir sentenças morais a respeito da nossa conduta. Ele prefere, sobretudo, avaliar as relações que nós estabelecemos a partir delas. Que relações são essas? Agora, quanto ao valor dessas relações, ele deixa a cargo do leitor. Com muita frequência, o leitor sai do Machado meio confuso, não sabendo se, afinal, a ironia dele ia até o fim ou se, na verdade, era apenas um despiste de uma falta de objetivação que ele preferia manter para que nós, leitores, arcássemos com a responsabilidade do julgamento. Capitu é um exemplo claro disso, até hoje, não é? Nós nos dividimos, agora nós já estamos divididos. Depois dessas controversas leituras de Dom Casmurro, os leitores se dividem quanto a Capitu. Já falei a vocês da posição do Roberto Schwartz, né? Que não tem dúvida quanto ao que ele considera uma antipática posição de pequeno patriarca desse Bento Santiago,
que é autoritário e que é invejoso das virtudes daquela mulher tão forte que ele escolheu para ser a sua amada, mas com a qual ele não pôde concorrer até o fim, né? Essa é uma visão forte. Em compensação, um outro grande leitor do Machado, que é o Alfredo Bozzi, que foi o meu orientador, ele tem uma certa visão mais clássica do romance, achando, por exemplo, que Capitu, de fato, é suficientemente esperta para defender os seus interesses. Então, quando tem uma frase do Dubose em relação a Dom Casmurro que eu acho lapidar nesse sentido. Ele diz assim: enquanto o Bentinho olhava as estrelas, Capitu contava as esterlinas. É uma cena em que ele se mostra muito interessado em mostrar para ela quais são as constelações do céu. Ele conhece um pouco de astronomia, né? Então ele está contando as estrelas, mas ela está fazendo os cálculos de quanto ela já economizou das libras esterlinas que ele dá para ela. E olha, o Bose usa essa passagem para mostrar, olha, vamos entender bem quais são os horizontes dessas duas personagens, né? Talvez o Roberto dissesse, nada mais justo que ela contasse as esterlinas mesmo, que afinal ela sabe o poder que tem o dinheiro numa sociedade como aquela em que ela vivia, né? Isto é, vocês estão vendo que há uma espécie de divisão de perspectivas. Dependendo dos nossos valores, nós temos esta ou aquela apreciação do casal Bentinho e Capitu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu estou tentando aqui ser conciso em relação às anotações que eu fiz há algum tempo para uma palestra que eu dei sobre o Dom Casmurro na biblioteca. Enfim, eu tenho a impressão que dá para a gente fazer um salto agora para uma outra questão que está no Dom Casmurro, que não me parece ser secundária, embora ela dure apenas alguns capítulos. Quando o Machado escreve romance, sobretudo a partir de Memórias Póstumas, ele é capaz de sair da sua história principal e fazer pequenos excursos ou frequentar histórias laterais que não parecem, às vezes, nem ter muito sentido em relação à trama principal. Mas o leitor mais atento vai perceber que esses excursos, esses capítulos, que por vezes se afastam da linha principal da ação, são, na verdade, preciosidades também, né? Estou pensando, por exemplo, em capítulos como O Delírio, lá do Brás Cubas, mas aqui no Dom Casmurro, quem já leu o romance, não sei se terá notado, espero que tenha, a presença passageira, mas ao mesmo tempo muito intensa e muito reveladora de uma personagem secundária que, no entanto, se faz, a meu ver, tão importante, que é o Manduca. Mas mais ao final do romance, ele vai nos contar a história desse Manduca. Manduca é um rapazinho pobre, ele é filho de um comediante, de um comerciante muito modesto, muito pobre, que vende umas louças, na mesma rua em que mora Bentinho, na rua de Mata-Cavalos. E esse rapaz Manduca é um pouquinho mais velho que o Bentinho, mas tem todas as qualidades contrárias, todas as características contrárias do Bentinho. Ele é muito pobre, ele é muito doente, está, na verdade, à morte, porque ele é leproso e está se desfigurando fisicamente. É terrível, então, o impacto dessa personagem que aparece na seguinte condição. Vou fazer uma pequena súmula aqui dos episódios para vocês terem ideia de aonde o Machado pode chegar contando uma história aparentemente de amor ou mesmo de traição, de adultério, né? Numa certa altura, ele está contando ainda a passagem dele pelo romance com Capitu, ele acaba de sair, o Bentinho, de uma visita que ele faz a Capitu, ainda na fase do namoro, quando ele, passando pela rua, é chamado pelo pai do Manduca, muito aflito, que diz: Senhor Bentinho, o senhor sabia que o Manduca morreu? O leitor não tem ideia ainda de quem é Manduca, né?
Mas a gente vai saber o seguinte: esse Manduca, esse rapaz leproso, que já estava à morte há muito tempo, teve com o Bentinho uma relação muito intensa e muito, embora passageira, muito intensa, que é a seguinte: uma vez eles se encontraram e e o Manduca estava falando a respeito da Guerra da Crimeia, que ocorreu em meados do século XIX. A Guerra da Crimeia é uma guerra que os russos estavam promovendo contra a Turquia. E para isso, eles acabaram provocando uma aliança dos turcos com os ingleses, os franceses, se não me engano, os italianos também. Foi preciso formar uma coalizão para evitar que os russos entrassem em Constantinopla e tomassem a Turquia nessa Guerra da Crimeia, né? Bom, o Manduca conhece essa história pelos jornais, e o Bentinho também. E dos seus lados inteiramente opostos, eles têm posições contrárias diante dessa guerra. O que diz o Manduca? Manduca diz que os russos não devem entrar em Constantinopla. E o Bentinho acha que devem sim. Vocês já perceberam que os pontos de vista aí são bastante diferentes, né? O Bentinho acha que a força dos russos é uma justificativa forte o suficiente para que eles invadam e tomem Constantinopla. Afinal, ao vencedor as batatas. Não é essa a lógica de sempre? Não seria essa a lógica do vencedor, né? Mas para o Manduca, que aliás está à morte, parece ser abusiva essa ideia dos russos de tomarem à força alguma coisa, né? Então ele defende os turcos e a terra deles diante do invasor. Como o papo deles não vai muito longe, e eles têm pontos de vista opostos, o Manduca pede ao Bentinho, sugere ao Bentinho que eles escrevam uma polêmica. Naquela época era muito comum as pessoas escreverem polêmicas, né? Inclusive nos jornais, né? Então, eles começam a fazer isso. O Manduca escreve um artigo elencando as suas razões para estar de acordo com os turcos, e o Bentinho vai responder, e de fato ele responde para elencar as suas razões contrárias, né, em favor dos russos. Eles trocam alguns capítulos nessa polêmica, que para o Manduca tem uma força avassaladora de vida. Os pais dele ficam impressionados como ele ganha forças no empenho que ele tem em argumentar em favor do seu ponto de vista. Mas para o Bentinho, que está apaixonado por Capitu, ele não quer nem saber, no fundo, dessa questão. Ele apenas resolveu que iria atender ao pedido do seu companheiro, mas ele logo se enfada com a polêmica e sai de cena. E o outro fica lá meio falando sozinho, até que, afinal, ele morre. Bom, vocês estão vendo que o Machado colocou em cena dois antípodas, né? O rapaz bonitão, que é o Bentinho, bem colocado na vida, saudável, rico, casadouro e narrador, né? Tudo características de um grande vencedor. E do outro lado, o rapazinho que está literalmente se desfazendo nas carnes, na feiura, e na morte, né? Mas que ainda tem na história, imagina, na história da Europa, na Guerra da Crimeia, uma razão tão longínqua e tão vital para ele manter viva alguma paixão por algo que o mobiliza. Olha como a história pode entrar por uma via transversa e tomar conta do indivíduo no centro nervoso dele. Tem uma passagem final que eu acho admirável, uma das coisas mais antológicas que, na minha opinião, o Machado escreveu, que é a que eu vou ler agora para vocês, sobre o Manduca, né? Ele dá a notícia de que o Manduca finalmente morreu e diz assim o narrador: bom, o Manduca ficou naquela sua posição até a morte, e a frase de fecho de cada capítulo da polêmica do Manduca era essa: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Essa era a convicção
que o Manduca estava querendo defender o tempo todo. Da polêmica da qual o Bentinho se afastou, como eu já disse, porque ele estava interessado em Capitu, na vida, na saúde, no dinheiro, nas razões todas que cada um pode ter para viver bem, né? E aí termina esses episódios do Manduca tem estas frases finais que eu acho antológicas, né? Diz assim: o narrador lembra a frase do Manduca: os russos não hão de entrar em Constantinopla. E aí ele emenda o seguinte trecho, né? Não entraram efetivamente. De fato, os russos perderam. Aquela guerra, né? Aquela, né? Curioso como a Crimeia volta várias vezes ao longo da história, hein, gente? Bom, os russos não hão de entrar em Constantinopla, dizia o Manduca. Aí vem o narrador e diz, Bento Santiago falando. Não entraram efetivamente, nem então, nem depois, nem agora. Mas a predição será eterna? Olha que perspectiva histórica, hein? A predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, olha o verbo entrar que ele trouxe de uma situação para outra. Os russos não vão entrar em Constantinopla, dizia o Manduca. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. Essa é a ponte que eu tinha acabado de referir a vocês, né? A vida dele, continua o narrador, a vida dele resistiu, como a Turquia. Se afinal cedeu a vida dele, né? Foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa. Não se podendo considerar tal, não se podendo considerar uma aliança, o simples acordo da medicina e da farmácia. Coisa impressionante essa equiparação, né? De um lado, uma das alianças foi a anglo-francesa. No caso do Manduca, a aliança possível seria entre a medicina e a farmácia, que, no entanto, se mostraram incompetentes para vencer a lepra, né? Aí ele termina assim: morreu, afinal, o Manduca, como os estados morrem. No nosso caso particular, a questão é saber não se a Turquia morrerá, porque a morte não poupa ninguém. Olha o que ele está dizendo. Um dia a Turquia vai desaparecer. O mundo vai desaparecer, né? Acho que ele poderia dizer, o planeta vai desaparecer. Mas se os russos entrarão, então, eu repito, a morte não poupa ninguém. Mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla, essa é a questão, né? Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota e infecta colcha de retalhos. É assim que termina a passagem do Manduca. Eu fico impressionado de ver aqui como o Machado considera, de fato, como é que objetivamente a história, a chamada história dos homens, repercute em cada um de nós. Como ela tem que se moldar ao que existe de mais particular dentro de cada um. A Guerra da Crimeia era um motivo de vida para o Manduca, mas era também um ponto quase que de indiferença, apenas um capricho para o Bentinho. A pergunta que o Machado deixa no ar é essa: afinal, que percepção temos da história dos homens que deva se acomodar à expectativa que nós temos, cada um de nós, dessa mesma história, né? É como se não houvesse a pujança de uma história em si mesma, mas apenas a interpretação dela em cada consciência, multiplicando o sentido dela pelas acomodações várias essa história se faz dentro de cada um. Com isso, eu queria pontuar um elemento que eu acho fundamental no Machado, que eu acho que nunca é demais insistir, que é o interesse que ele tem em se mostrar sempre um relativista.
Quando eu digo que o Machado não julga, é porque, de fato, ele não quer ele não quer se valer de nenhum conceito absoluto. Ele não quer se valer de nenhum valor absoluto. Então, quando ele coloca uma situação problemática, ele não tem para ela um caminho moral a indicar ou um caminho ético. Ele prefere apurar o que há de controverso, o que há de contraditório, o que há de tenso nessa relação, e sai de cena. Então, muitas vezes o leitor acaba um conto e diz, mas espera um pouquinho, e o resto, né? O resto e o julgamento, e a moral da história, e afinal, o que eu devo fazer com isso? Bom, o que eu devo fazer com isso, é a pergunta que às vezes os meus alunos me fazem, é seu, é o que o Machado está dizendo, julgue você, né? Eu tive, o ano passado, uma experiência extraordinária numa escola de São Caetano, uma escola de ensino médio, onde, quando eu pude ler com os alunos mesmo, alguns alunos, um conto chamado O Caso da Vara, em que a questão da ética fica muito clara. E é um adolescente que está no centro desse conto, então foi a calhar a escolha para adolescentes, né? É quando um adolescente tem que escolher entre aquilo que pode salvar a sua vida e aquilo que pode ser a proteção de uma jovem escrava, de uma menina escrava, que está sob ameaça de uma mulher muito poderosa. A mesma mulher poderosa que pode ajudá-lo a sair do seminário. Olha o tema do seminário outra vez voltando. E quando termina o conto, é evidente que o rapazinho vai pegar a vara de castigo e vai entregar para sua protetora castigar a escrava injustamente, uma menina absolutamente inocente, trabalhadora, que vai sofrer as varadas da mulher proprietária, que se julga poderosíssima, e de fato é diante dela, né? E o conto termina com esse gesto da entrega da vara, né? Mas como o conto tinha começado pelo drama do adolescente que gostaria de sair do seminário, é possível que um aluno pergunte, mas afinal, professor, ele conseguiu ou não conseguiu sair do seminário? Como se o Machado não tivesse parado o conto justamente no momento que lhe interessava parar, que aquele é o gesto em que ele entrega a vara para a Sinhá Rita. Isto é como se ele dissesse, a história que conta para mim não é exatamente a do rapaz que não quer ir para o seminário, mas é a história da escrava, que, aliás, não é contada por ninguém. Essa história é secreta. A história das dores dos escravos é uma história que não foi contada, porque eles não contaram essa história. O Machado está dizendo isso. Ele diz que aquela menina escrava tossia para dentro, que ela ria para dentro, para não atrapalhar a conversa dos brancos e dos proprietários. Percebem? É como se tudo se passasse dentro dela. Bom, o que eu estou falando isso? É porque, no final desse conto, fica suspensa a ideia do valor do rapaz. E, afinal, esse rapaz era um canalha, né, professor? Eu pergunto, que você faria o quê nessa situação? O Machado está dizendo que alguém está se protegendo à custa da proteção prometida ao outro mais fraco. Mas, na hora H, ele pega a vara e vai se associar com quem tem poder e que lhe oferece vantagens. O julgamento desse ato fica por conta do leitor. A política do Machado começa aí. Ele começa nesse momento em que ele nos traz a questão e, no momento de decidir sobre o valor dessa ou daquela posição, ele sai de cena. E a questão fica viva em nossas mãos. O Alfredo Bozzi, que eu já citei aqui, tem uma leitura muito bonita do Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele diz que ele pretenderia, né, com essa leitura, desfazer certos nós ideológicos que o romance provoca no leitor, né? Mas ele termina o seu ensaio, que é um ensaio brilhante, dizendo, bom, eu tentei desfazer alguns desses nós ideológicos, mas talvez seja melhor agora refazê-los e deixá-los refeitos, para que cada leitor tente de novo desatar os nós, né? É como se a tarefa da crítica de cada leitor fosse intransferível. Bom, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte, tentando fazer um pequeno resumo dessa parolagem toda minha aqui, né? O Dom Casmurro traz para nós questões
cruciais a respeito do valor da memória afetiva, daquilo que, de fato, cada um de nós é capaz de engendrar emocionalmente naquela fase tão aberta que é a adolescência, né? Mas também o encaminhamento desses sonhos da adolescência que, como sombras, podem se desfazer durante a vida, né? Então, seria a história, portanto, de uma espécie de traição do destino, do ponto de vista do próprio Bentinho. Mas há também uma leitura menos simpática ao Bentinho, que é a leitura que o Roberto Schwartz faz, que é aquela que eu já expus a vocês em linhas gerais, né? Trata-se, o Machado conheceu muito bem aquela classe com a qual, aliás, ele se associou, é bom que se diga, na qual ele penetrou, que é uma classe de poder que decide as coisas naquela sociedade. E a decisão do Bentinho é safar-se de qualquer compromisso maior com a Capitu, a mulher que foi dele, mas que acabou, digamos, ultrapassando as suas próprias expectativas de sujeito, né? Parece que o ciúme que brota dele não é apenas um ciúme amoroso, é um ciúme que está também ligado à condição de uma classe que não quer abrir mão de seu poder e de seus privilégios. Essa é uma leitura possível, entre outras. É por isso que Capitu está viva, né? Ela tem muito essa presença móvel, que cada leitor procura acomodar de um jeito. Nunca consigo responder à pergunta que costumam me fazer. Afinal, professor, ela traiu ou não traiu o Bentinho, né? Eu falo, olha, às vezes eu brinco, se ela traiu o Bentinho, ela terá traído, mas não do jeito que ele pensa. Terá traído de um outro modo, que a pior traição é aquela que a gente não consegue conceber, não consegue sequer avaliar, né? Mas eu acho que a importância de Dom Casmurro está, sobretudo, nessa relativização que todos os textos do Machado permitem, na verdade, obrigam o leitor a fazer. Há sempre uma zona de escape de valores que supostamente seriam fixos. Não são fixos, nem são absolutos. Para um relativista, os valores existem para serem julgados, não, para serem apreciados na sua mobilidade. A situação do homem é uma situação de mobilidade, os seus valores não estão assentados inteiramente. Ainda que, às vezes, os homens queiram assentar seus valores, a rigor, o Machado mostra que esses próprios valores são instáveis, né? E dependem muito das circunstâncias, dependem muito da natureza e da história, depende muito desse conluio de forças em que as suas personagens estão envolvidas, né? Eu acho que basicamente é isso. Eu levantei aqui algumas das questões que o romance pode nos trazer, talvez deva nos trazer, mas certamente há dezenas e dezenas de outras questões que a gente poderia esmiuçar se a gente, em vez de ter aqui uma horinha de conversa, nós tivéssemos, por exemplo, um semestre inteiro, né, para discutir o Dom Casmurro, talvez capítulo por capítulo, linha a linha, como eu acho que o Machado merece ser lido, né? É impressionante como eu, tendo lido o Machado desde moço, e, portanto, já há tantas e tantas décadas, não me canso de descobrir camadas de sentido em cada pequeno conto ou em cada romance dele, a que eu volto. É porque ele, de fato, teve a capacidade, eu acho que essa é a razão, de tocar no nervo, tanto das relações humanas, das relações sociais, das relações históricas, como na natureza mesma de cada um de nós, naquilo que a gente chama, se sabe muito bem a força disso, os nossos desejos, né? As nossas aspirações, os nossos projetos, os nossos sonhos, ou as nossas frustrações e decepções. Eu acho que o Machado fez com a nossa literatura, ele deu com ela um salto extraordinário, que é mostrar como é que, numa sociedade como a nossa, as questões mais graves da humanidade estão presentes, sim, né? Não é preciso
não é preciso ser um Flaubert para fundar uma Madame Bovary. Nós temos uma Capitu aqui que não perde em nada para a Bovary. Talvez seja muito mais complexa do que a Bovary, porque ela acaba estimulando em nós muito mais reações, talvez, do que a própria Bovary, do Flaubert. E estou fazendo uma defesa um pouco de time já, né, do Machado, mas é que realmente eu considero, e talvez vocês também achem isso, que ele está aberto, que ele continua vivo, e cada vez mais é impressionante como na fortuna crítica dele, quando a gente olha os grandes críticos, as sucessivas gerações vão lendo diferente os mesmos romances, os mesmos contos, como eles rendem nas mãos e nos olhos de quem vai lendo o Machado no decorrer da história, né? Bom, acho que é melhor dar uma paradinha. Nessa altura, nós já estamos adiantados no tempo e fico à disposição para alguma observação que queiram fazer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor Alcides, que honra te ouvir, que aula que você nos deu aqui hoje sobre o Dom Casmurro e quantas leituras, né, que esse livro suscita, né, como ele pode ser lido de diversas formas por diferentes contextos, e várias passagens que você foi trazendo, né, que também eu não tinha parado ainda para pensar, né, desse Machado feminista, né, como ele, na verdade, ele está empoderando também essas mulheres, né, no sentido assim, como as mulheres movimentam, como as mulheres, né, elas mexem com a vida dos homens, né, e até voltando um pouco para o Freud, ele dizia, né, também que ele nunca entendeu o que as mulheres querem, né? Então esse dentinho perto da Capitu que fica, o que será que ela está pensando? O que ela está refletindo? Que história é essa das mulheres ficarem refletindo, né? Então é muito interessante assim de pensar por tantos caminhos que a gente pode tomar, né? E como a Capitu mexe com a gente mesmo, né? Assim, é uma história provocadora, né? Uma história que você não lê, é um leitor que participa também dessa narrativa, porque ele está o tempo todo, o Bentinho, chamando, né, o leitor também para participar com ele. E cheio de enigmas e mistérios, lembrando que também ele vai estudar direito, né? Então ele está ali defendendo uma posição de um advogado, né? Assim, da causa dele, da vida dele. Mas, assim, brilhante te ouvir, é ser um presente, assim, poder te escutar. Tiveram vários comentários aqui no bate-papo também. A Suzette escreveu: estou encantada com a inteligência e conhecimento do professor Vilaça. Conheci outras análises críticas sobre a obra de Machado, mas o professor me mostra tantas outras facetas do bruxo do Cosme. Obrigada. Então, tem várias pessoas que deixaram aqui comentários também. O Daniel fez um comentário sobre a Guerra de Criméia, que pode ser um paralelo com a divergência de ideias ao longo da história. Bem interessante também. O Jorge Ramon escreveu fantástico, preserva a atenção das interpretações, que são igualmente verdadeiras. E a Mari, que leitura clara e significativa apresentada, encantada. Então, é uma alegria te receber aqui, professor. Obrigada pela aula que você nos deu e acho que estamos todos animados aqui para começar essa leitura. Apesar do meu roteiro, que eu tinha um roteiro escrito, eu sinto que improvisei bastante algumas coisas e acho que nem tudo foi muito bem conectado. A única maneira da gente reconectar tudo, de fato, seria voltar para o texto permanentemente, né? E ir percebendo como é que o Machado vai construindo as suas histórias a partir de que relativizações, de quais relativizações, né? Agora, isso é uma tarefa para a gente fazer conosco mesmo, né? Eu acho que voltar ao Machado a cada vez é sempre uma possibilidade de a gente descobrir dentro de nós uma leitura que não foi feita, que estava lá. Isso só os grandes escritores conseguem, esse poder de se atualizar
com as épocas. É como se estivesse, de fato, tocado em algo que não perece, né? A ideia do clássico, né? O clássico é essa atualidade permanente. Alguma coisa do Homero ainda está viva para ser lido com agrado. E não é apenas pela questão retórica, é porque, ao falar de fúrias, de projetos humanos, ele está falando de nós ainda, né? Ou já estava falando de nós há séculos atrás. Muito bacana, muito bom, Cid, a tua participação, nossa, enriquece muito, nossa, tá, uma visão completamente diferente também. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva em relação a Capitu, da história dela ficar contando, né, os valores, né? Ele contava as estrelas e ela contava As os valores esterlinas, também. As as estrelinhas, isso. moedas, né? As As moedas. moedinhas, Tem estrelas É, e moedas. né? E ela tinha uma racionalidade completamente diferente da Sim, dele também, né? sim. E isso que você falou, que eu acho extremamente importante, a gente tem que degustar, não adianta pegar e ir num turbilhão nesse tipo Sim, de literatura. A gente tem que ir devagarzinho, porque tem tantas... são camadas que ele vai passando, que a gente vai... Cada vez que a gente lê, a gente tem uma visão completamente diferente. Isso é muito bacana. Nossa, estou muito feliz pela tua participação, muito honrada com a tua presença. Obrigada pelo carinho. Nossa, muito bacana. Estou feliz de verdade. Eu prazer acho foi que todo meu. é um bom começo para a gente poder entrar nesse livro maravilhoso. E aí, algo me intrigou. Sim. Você falou da Capitu, você falou do Dom Casmurro, e está faltando um personagem aí, que O é o Escobar? Escobar. É o Escobar. Eu fiquei curiosa, desculpa te cutucar nisso, mas o que você achou do Escobar? Olha, eu, pessoal, começam as nossas relações pessoais com os personagens, né? Eu acho um tipo Não bem é, não é? acanalhado, né? Bem É, é, acanalhado, muito é, interesseiro. Ele está de é. olho até na mãe do Bentinho, se vocês se lembram bem. Ele quer saber quanto afinal vale a É fortuna que aquela verdade. senhora, ela, o Aham, marido aham, dela, a família, enfim, amealhou, né? Mas ele é aham, muito aham. prático. O que o Bentinho inveja nele é a praticidade. Olha, o Machado não Uhum, perde tempo. Ele sabe que os uhum, pragmáticos têm muita uhum, força na sociedade. uhum, O Machado é um uhum. adepto do Maquiavel, do Sim, príncipe sim, do sim. Maquiavel. Do príncipe, é. Ele sabe o que um grande político, seja ele da política propriamente dita, ou uma pessoa com vocações políticas, é capaz de fazer. Escobar está nesse papel. Ele é muito seguro, ele domina a matemática, não é? Ele é Uhum, aquilo que talvez o Bentinho gostaria de ser. Por isso ficou seu amigo. Mas, ironicamente, é aquele que também, sendo o que é, teria sido o amante da sua mulher, né? Que torna tudo muito complicado, né? Quer dizer, o uhum, Machado não foge dessas questões que são difíceis de montar dentro de nós mesmos, né? Eu acho que quando ele acabou o Dom Casmurro, isso aqui é um mero chute, mas eu acho que ele deve ter pensado, olha, esse romance vai dar o que falar. é. Esta Capitu que eu que acabei de criar vai dar o que falar. Eu acho que ele Muito se divertiu bacana, muito, né? muito bacana, muito bacana. Obrigada, Alcides, obrigada pela Obrigado a presença, pelo vocês. carinho. Bom, então vamos começar a nossa ciranda no dia 28. Vai ser um pré-feriado, mas estaremos aqui para a gente começar a leitura. A gente vai preparar o material. 28 de março, na quinta-feira do mês. Então, esperamos vocês para começar essa leitura depois dessa apresentação tão generosa e tão clara, né, do professor Alcides aqui com a gente, inaugurando a ciranda também. Obrigada, obrigada. Então, Então, é até que mais. o cara, deixa eu só falar uma coisa aqui, porque eu acho que dia 28 é um dia que antecede o feriado
a gente estava pensando em mudar para o dia 21. Eu não sei se é possível. A gente vai definir e vai disparar um e-mail para vocês, em vez de ser na última quinta-feira, fazer na penúltima quinta-feira, por causa do feriado, para as pessoas poderem participar um pouco mais. Eu acho que é importante, eu acho melhor dia 21, né? Eu acho assim que pelo horário, eu acho que a gente a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta para o professor Alcides, mas eu acho que a gente está em cima do horário do término da reunião. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, está aberto para pergunta, gente. Eu acho que ele já saiu. Ah, ele já saiu. Ah, então tá bom. Então eu não vi. É, ele se despediu. Mas enfim, gente, uma delícia. Dia 21 também, acho melhor, gente. Então vamos deixar dia 21 por causa do feriado. Aí a Leila concordou, eu acho que todo mundo concorda, para que a gente possa ficar um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de quórum para essa. Lembrando que a contribuição é voluntária. Quem não puder fazer, basta dar um toque para a gente, que a gente abre a sala, não tem problema nenhum, em função do livro. A gente é algo voluntário para que a gente possa manter a história do livro, manter a história da confraria em relação à marca, essas coisas de divulgação, enfim. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz da quantidade de pessoas, estou muito feliz de ter ouvido o professor Alcides. Ele me trouxe uma visão completamente diferente de tudo aquilo que eu li, e eu acho que o grande da confraria é isso mesmo, que é a gente pegar um outro olhar para somar ao nosso e ter uma nova perspectiva dos processos. É muito bacana isso, gente. Então, até breve, iniciando o Dom Casmurro, a gente vai preparar com carinho aqui o material e enviamos para vocês. Obrigada pelo início de mais uma ciranda. Até. Tchau, até. Tchau, boa noite. Obrigada, Denil. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Simone. Obrigada, Maria Clara. Obrigada. Leila, vou te esperar lá. Ana Danhão está aqui com a gente, bacana. E uma obrigada, gente. Uma boa noite. Monique, obrigada. Uma boa noite para vocês. Vou esperar vocês. Maria José, beijo para você. Obrigada pelo carinho. Mali, também, que bom que você conseguiu entrar. Olha, gente, eu estou aqui com vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem entrar em contato com a gente através do e-mail, ou se alguém precisar do meu WhatsApp pessoal, também pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, vou esperar vocês. Vamos. Quer dizer, eu não julgaria tanto a Capitu dessa forma, mas cada um vai ter a sua história. No próximo, a gente vai comentar um pouco mais. Então, a gente vai definir os capítulos, né? Vamos dividir o livro, a gente já manda, não vai ser agora, acho que provavelmente até segunda-feira a gente está mandando, mas eu queria agradecer a presença de todas vocês, tá bom? Todos vocês. Obrigada pelo carinho, uma boa noite. Obrigada, Carla, querida. Gente, Maria Augusta, obrigada, viu? Obrigada, Daniel, obrigada pela presença. Celso, obrigada, querido, bom te ver. Denil, obrigada. Maria Cristina, beijo para você. Obrigada pela presença. Um beijo, gente. Uma boa noite. Tchau, Sônia. Boa noite. Obrigada. Tchau, Ana. Leila, te espero lá, tá bom? Pode deixar, claro, estou lá. Tchau, Estou Maria. dentro. Obrigada. Maria Augusta, beijo para você. Uma boa noite, gente. Obrigada, viu? Tchau, Maria Esther. Boa noite, gente. Beijo. Tchau, querida.